Tá bom? Eu vou falar sobre mielodisplasia para 60 alunos de medicina do primeiro ano. E a ideia é apresentar o sistema hematopoético, dizer o que é a mielodisplasia, como ela ocorre na população e quais são as características, né, para se poder fazer o diagnóstico. Basicamente isso. E por que eles vão querer ouvir isso? Porque é uma doença que tem crescido ao longo do tempo devido ao envelhecimento da população. Okay. Né, e é relativamente comum. Ok. Pode começar? Não, pancake. Mas isso Quando quiser. Aquecimento. Sim, primeiro eu quero dar as boas-vindas aos alunos aqui da Escola de Medicina do primeiro ano. Meu nome é Juliane Muzak, eu sou médica, sou hematologista, tenho mestrado e doutorado na área. E a gente vai falar um pouco hoje sobre síndromes displásicas. Não é uma doença que se encontra muito na clínica médica, onde vocês vão fazer a maior parte de suas atividades, mas na área de hematologia é uma doença que ela tem crescido muito devido ao envelhecimento da população, uma vez que ela é mais presente em pacientes mais idosos. Então, o sistema hematopoético é formado pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E a gente tem os valores definidos isso pela Organização Mundial de Saúde. E quando o paciente apresenta esses valores abaixo dos níveis normais, a gente tem que desconfiar de que possa ser uma mielodisplasia. O que é a mielodisplasia? A mielodisplasia, desde 2008, ela é considerada uma doença clonal, ou seja, é considerada um câncer do sistema hematopoético e acontece como se fosse uma fábrica de carros, onde se fabrica um carro e esse carro às vezes sai sem uma porta, sem uma janela. Só que dessa forma também é uma doença muito heterogênea, ela pode ter várias apresentações. A gente pode ter uma mielodisplasia inicial, primária mesmo, da medula óssea, como também secundária a determinados tipos de tratamento, como por exemplo quimioterapia. Os pacientes com câncer que fazem tratamentos, principalmente com agentes alquilantes, e podem desenvolver então alterações dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e também das plaquetas. O problema maior da mielodisplasia é a transformação para a leucemia aguda, que geralmente o prognóstico é muito ruim. Leucemia aguda todo mundo conhece, né? Ficou famosa por causa da novela. É um tipo de câncer, é o câncer mais agressivo que existe e que tem que ter um tratamento imediato e com quimioterapia geralmente em altas doses. Próximo. Então, como eu falei, é uma doença comum, principalmente a gente vai ver aqui através do aumento da idade, da faixa etária, que você tem uma incidência maior de mielodisplasia, tem uma incidência um pouquinho mais aumentada em homens do que em mulheres e é mais comum também na raça branca. O que acontece, o diagnóstico, ele pode ser feito, ele na verdade é feito pela aspirada e biópsia de medula óssea e também nesse aspirado e biópsia de medula, que é um procedimento realizado pelo hematologista. Como é que ele é feito? A medula óssea ela existe nos ossos chatos do nosso corpo nos adultos, né? O externo e a bacia, o ilíaco. Então é feita uma punção com anestesia local, onde é coletada uma pequena quantidade de material e aí são feitas lâminas que são olhadas então no microscópio. E além disso também pode ser tirado um fragmento ósseo que vai para o patologista para ser dado o diagnóstico. No aspirado a gente também pode mandar para avaliação de cariótipo, vocês vão ver isso na aula de genética, que você pode ter em mais ou menos 50% dos pacientes alterações do cariótipo. Geralmente o que a gente tem são 23 pares de cromossomas, às vezes a gente pode ter deleção, como pode ter trissomia também desses cromossomas. Os sintomas dos pacientes, então, como eu falei, o paciente pode ter uma diminuição dos glóbulos vermelhos, e isso vai causar a conhecida anemia, que todos vocês já devem ter ouvido falar. E a anemia, ela dá uma sensação de cansaço, fraqueza, e muitas vezes no exame físico você vai ver que o paciente está mais pálido mesmo, isso muitas vezes é fácil de identificar. Os pacientes eles podem ter alteração de glóbulos brancos, isso pode causar infecção, uma vez que os glóbulos brancos são aqueles que combatem as infecções no organismo, e também podem apresentar
né, principalmente de pele, com hematomas, isso por conta de alteração de plaquetas que faz essa parte da hemostasia mesmo do organismo. Então, para fechar, só para mostrar para vocês o diagnóstico, como ele é feito. Próximo. O diagnóstico, como eu falei, tem que ter uma alteração no hemograma, então a primeira coisa, o paciente tem que fazer um exame de sangue, e aí, a partir daí, o ideal é fazer uma história completa do paciente com o exame, né, que vocês vão fazer isso no segundo ano, vocês vão conhecer a anamnese, vão fazer exame físico, e daí vocês vão poder identificar causas de anemia, e a anemia, ela é uma alteração que a gente tem uma síndrome que é bastante frequente no mundo em geral, uma vez que 20% mais ou menos das pessoas têm anemia por deficiência de ferro. E aí, fazendo essa contagem toda, o ideal é investigar, dosar essa cinética toda de ferro, dosar ácido fólico, vitamina B12, uma vez que o diagnóstico da mielodisplasia é um diagnóstico de exclusão e a gente faz, como eu já falei, por um exame, um procedimento mais invasivo, que é o aspirado biópsia de medula óssea. Até mesmo porque um dos principais tipos de mielodisplasia é a chamada anemia refratária, e ela tem esse nome exatamente por ser refratária à reposição de ferro, de ácido fólico e B12. Então é aquele paciente que tem uma anemia, que o médico ele fica repondo ferro, repõe outros nutrientes, mas não melhora da anemia. E o diagnóstico é firmado pelo aspirado biópsia de medula óssea. Então, a mielodisplasia, só recordando, ela é uma neoplasia hoje hematológica que vem crescendo com frequência devido ao envelhecimento da população. O diagnóstico é feito pela aspirada e biópsia de medula, e eu estou falando aqui porque é mais específico e tem um tratamento que o paciente realmente ele pode melhorar e pode até mesmo ficar com o hemograma completamente normal. Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito bem.